Olá a todos, meu nome é José Francisco, sou professor do programa de pós-graduação em Ciências Contábeis e do programa de pós-graduação em Controladoria e Gestão Pública da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Irei apresentar o trabalho Raio-X da Estrutura de Pesos do Ranking de Competitividade dos Estados 2019, realizado com a coautoria da professora Maria Isabel, Leonardo Martins, Bernardo Barreto e professora Branca Regina. Após a consolidação dos movimentos de abertura econômica das nações e o surgimento da teoria de globalização nas décadas de 80 e 90 do século XX, diversas consultorias e instituições de pesquisa passaram a se interessar pela análise da competitividade como um dos indicativos para o desenvolvimento econômico. Tais análises levaram posteriormente ao surgimento de índices e classificações de países e regiões quanto à competitividade local. Entre os índices de competitividade mais reconhecidos internacionalmente, destaque-se o Índice de Competitividade Global, ICG, publicado pelo Fórum Econômico Mundial, e o Índice de Competitividade Mundial, ICM, publicado pelo Institute for Management of Development. No Brasil, vem sendo elaborado desde 2011 pelo Centro de Liderança Pública, CLP, o Ranking de Competitividade dos Estados. O ranking tem como finalidade alcançar no Brasil um entendimento mais profundo e abrangente das 27 unidades da Federação, trazendo uma forma objetiva para pautar a atuação dos líderes públicos brasileiros na melhoria da competitividade e da gestão pública dos seus estados. Neste slide, temos o conjunto top 10 do Índice de Competitividade Mundial do IMD em 2020. Singapura, Dinamarca e Suíça lideram o ranking de 63 países. O Chile, na 38ª posição, é o país latino-americano melhor posicionado, enquanto o Brasil ficou na 56ª posição. Agora, o conjunto top 10 do Índice de Competitividade Global, ICG, do Fórum Econômico Mundial em 2020. Mais uma vez, Singapura lidera o ranking de 141 países. Chile também é um país latino-americano melhor posicionado, enquanto o Brasil ficou na 71ª posição. No que tange ao Índice de Competitividade dos Estados, durante 2 anos consecutivos, São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal lideram o ranking de 27 estados. O estado do Rio saiu da 10ª posição em 2019 para 11ª posição em 2020. O índice de competitividade dos estados é obtido a partir de 69 indicadores agrupados em 10 pilares. Os pesos atribuídos aos 10 pilares são informados no relatório do ranking de competitividade dos estados publicado pelo Centro de Liderança Pública. Porém, as ponderações dos 69 indicadores são divulgadas apenas graficamente, sem qualquer informação numérica. O objetivo do trabalho é obter o peso de cada um dos 69 indicadores no cômputo geral da competitividade. Assim, poderemos identificar quais são os indicadores mais importantes, uma informação útil na formulação de políticas públicas mais focalizadas. Aqui temos a lista dos 10 pilares e respectivos indicadores. Note que cada pilar abrange um número diferente de indicadores. Os 10 pilares são infraestrutura, sustentabilidade social, segurança pública, educação, solidez fiscal, eficiência da máquina pública, capital humano, sustentabilidade ambiental, potencial de mercado e inovação. Cada estado é avaliado em cada um dos 10 pilares, ou seja, cada estado recebe uma nota ou score em cada pilar. A nota ou score em um pilar é igual à soma ponderada dos respectivos indicadores, previamente normalizados para o intervalo entre 0 e 100, em que 0 significa o pior desempenho e 100 o melhor desempenho. A nota final de um estado é um número entre 0 e 100 e corresponde à soma ponderada das notas nos 10 pilares. Abaixo temos as ponderações dos pilares em ordem decrescente. O pilar segurança pública tem a maior ponderação, seguido pelo pilar infraestrutura. A nota de cada pilar é igual à soma ponderada dos respectivos indicadores. Por exemplo, a nota no pilar infraestrutura é a soma ponderada dos scores normalizados em 9 indicadores. O relatório do ranking de competitividade dos estados publicado pelo Centro de Liderança Pública não fornece os valores numéricos dos pesos dos indicadores, mas apenas uma representação gráfica por meio de trimaps. Note que no trimap cada indicador está associado com uma fração da área total do trimestre. Tais frações pertencem ao intervalo entre 0 e 1 e servem como ponderadores dos indicadores avaliados em um determinado pilar. Substituindo a nota em cada pilar pela soma ponderada dos seus respectivos indicadores, obtemos uma expressão que relaciona diretamente a nota final de um estado com
os scores nos 69 indicadores avaliados. Rearranjando os termos da equação que calcula a nota de cada estado, fica evidente que o peso do indicador da nota final corresponde ao produto entre o peso do pilar, informado no relatório do ranking de competitividade dos estados, e o peso do indicador no pilar, uma fração obtida a partir do TRIMEP. Agora vamos analisar os resultados disponibilizados no ranking de competitividade dos estados, referente ao ano de 2019, em cada pilar. No pilar infraestrutura, o principal indicador é a qualidade das rodovias. Vale destacar que o transporte rodoviário é o principal modal de transporte do Brasil. A qualidade das rodovias brasileiras é um fator determinante do elevado custo logístico no país. O estado do Rio de Janeiro não foi bem avaliado no pilar infraestrutura, sobretudo nos indicadores de disponibilidade de voos diretos e qualidade das rodovias. O índice de desenvolvimento humano é o principal indicador do pilar sustentabilidade social. O estado do Rio de Janeiro ocupa a 8ª posição neste pilar e, para melhorar seu posicionamento, deve buscar melhorar os indicadores destacados pelos bullets em vermelho, especialmente por meio de políticas públicas que reduzam a mortalidade materna e aumentem a renda familiar. O pilar segurança pública tem o maior peso e, entre os seus indicadores, destacam-se a segurança pessoal e a segurança patrimonial. O estado do Rio de Janeiro não foi bem avaliado neste pilar, ocupando a 23ª posição no ranking da segurança pública. O baixo desempenho do estado do Rio de Janeiro nos vários indicadores do pilar segurança pública mostra um enorme desafio a ser enfrentado pela gestão do estado na melhoria da segurança. No pilar educação, destacam-se os indicadores oportunidades da educação, taxa de frequência líquida no ensino médio e taxa de atendimento do ensino infantil. Apesar do baixo desempenho do estado do Rio de Janeiro no pilar educação, vale destacar o bom desempenho do estado no Enem, o que aponta para a possibilidade de avançar algumas posições no pilar de educação. Vale destacar também que o desempenho do estado do Rio no pilar de educação foi prejudicado pela ausência de um programa estadual de avaliação da educação básica. O índice de liquidez e poupança corrente são os principais indicadores do pilar solidez fiscal. Mais uma vez, o estado do Rio de Janeiro não foi bem avaliado em vários indicadores, um indicativo do desafio a ser enfrentado pela gestão do estado para alcançar maior solidez fiscal. Os indicadores do pilar eficiência da máquina pública apresentam ponderações da mesma ordem de grandeza, com destaque para a eficiência do judiciário e os custos nas esferas de governo. Mais uma vez, o estado do Rio não foi bem avaliado. Os resultados mostram que, para melhorar o seu posicionamento, o estado do Rio de Janeiro deveria buscar maior eficiência do judiciário, maior transparência da gestão pública e otimizar os gastos do executivo. O estado do Rio de Janeiro foi muito bem avaliado no pilar capital humano, superado apenas pelo Distrito Federal. Contudo, há espaço para melhorias, sobretudo no custo da mão de obra, o principal indicador do pilar capital humano, seguido pela melhoria na produtividade do trabalho. No que tange à sustentabilidade ambiental, os principais indicadores são as emissões de CO2 e o tratamento de esgoto. O estado do Rio de Janeiro também deve melhorar esses indicadores para alcançar um melhor posicionamento no índice de competitividade do estado. No pilar potencial de mercado, os principais indicadores foram a taxa de crescimento e o tamanho do mercado. O estado do Rio de Janeiro não foi bem avaliado neste pilar. Contudo, o fato de Roraima apresentar um maior potencial de mercado sugere que estes indicadores merecem ser revistos. O estado do Rio de Janeiro apresentou um desempenho mediano no pilar inovação. O estado pode melhorar seu posicionamento neste pilar por meio de investimentos públicos em P&D e bolsas de estudo em cursos de mestrado e doutorado nas universidades e em importantes centros de pesquisas sediados no estado do Rio de Janeiro. Considerando apenas as notas nos pilares, mas não a posição do estado do Rio de Janeiro no ranking de competitividade dos estados, observa-se que entre os 10 pilares, o estado do Rio foi bem avaliado em apenas 2, sustentabilidade social e capital humano. Assim, para alcançar maior competitividade, o estado deveria priorizar políticas públicas para melhorar o potencial de mercado, a solidez fiscal, a segurança pública e a infraestrutura. Uma visualização da distribuição dos pesos atribuídos aos indicadores pode ser obtida por meio do box plot. Entre os 69 indicadores, 3 receberam pesos considerados atípicos. São eles: segurança pessoal, custo de mão de obra e tamanho de mercado. Estes seriam os 3 indicadores mais importantes do conjunto de indicadores avaliados. Aqui temos a lista dos 10 principais indicadores entre os 69 indicadores avaliados. Vale destacar que a segurança pessoal e o custo de mão de obra
são dois temas recentemente abordados na reforma trabalhista em 2017 e no pacote anticrime em 2019. A presença da qualidade das rodovias entre os 10 indicadores mais importantes reflete o fato de que o transporte rodoviário é o principal modal de transporte do Brasil. Destaca-se a presença de dois indicadores educacionais relacionados com a educação básica entre os 10 indicadores mais relevantes. São eles o Índice de Oportunidade da Educação e a taxa de atendimento do ensino infantil. Vale destacar que a educação básica é uma área fundamental e que conta com políticas públicas para o seu financiamento, mas que, infelizmente, ainda apresentam resultados deficientes e incompatíveis com a necessidade de formação de uma força de trabalho qualificada. Adicionalmente, a presença do tratamento de esgoto na lista dos 10 indicadores mais relevantes aponta para a importância do novo marco legal do saneamento. O contraste dos 10 indicadores mais importantes com os 10 indicadores menos relevantes revela algumas inconsistências. Por exemplo, o tratamento de esgoto aparece entre os 10 principais indicadores, enquanto o acesso ao saneamento básico, água e esgoto, aparece entre os 10 indicadores menos relevantes. Isso revela uma redundância e inconsistência no cômputo geral do índice de competitividade dos estados. O contraste também revela algumas escolhas. Por exemplo, entre o crescimento potencial da força de trabalho, que aparece entre os 10 principais indicadores, e a formalização do mercado de trabalho, que aparece entre os 10 indicadores menos relevantes. Adicionalmente, vale destacar que os 10 indicadores mais importantes concentram cerca de 26% da soma total dos pesos, enquanto os 10 indicadores menos importantes concentram cerca de 7% da soma total dos pesos. O ranking de competitividade dos estados 2019 apresenta diversas lacunas relacionadas à definição dos pilares e indicadores e os respectivos diferenciais teóricos utilizados para suas escolhas. Há uma necessidade de maior transparência na sua elaboração, no que diz respeito à avaliação dos pesos atribuídos pelos critérios de ponderação. Muitos dos indicadores e pilares do ranking 2019 se assemelham aos do IGC e ICM, o que denota uma coerência com as tendências internacionais de mensuração da competitividade de regiões. A principal lacuna observada no ranking 2019 é a ausência de uma descrição da metodologia utilizada. Na documentação do ranking 2019, a importância relativa dos indicadores em cada pilar é resumida aos TRIMAPs. É importante ressaltar que os pilares são construtos amplos, mas pouco práticos, enquanto os indicadores são métricas palpáveis para propósitos específicos. E por esta razão, permitem aos gestores públicos estabelecerem metas e avaliar o desempenho de políticas públicas de forma prática e transparente. Os resultados alcançados possibilitaram uma interpretação da estrutura de índice de competitividade, revelando acertos, mas também possíveis inconsistências. Obrigado pela atenção.